Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, então muito bem-vindo ao Momento Quiroprático, mas hoje é uma sexta-feira especial porque hoje é dia 16 de outubro, Dia Mundial da Coluna Vertebral. Então vamos falar um pouquinho sobre algumas alterações que normalmente eu atendo aqui no consultório que provavelmente devem ser dúvida para você. Vem comigo nesse vídeo e fique comigo até o final, que algumas sugestões, algumas estratégias e principalmente algumas atitudes vão fazer com que você tenha um pouco menos ou não tenha mais desconforto na coluna vertebral. Normalmente aqui no consultório é muito comum os pacientes eles virem com desconforto lá na coluna cervical, desconforto na coluna lombar e principalmente nesse ano atípico que é o ano que nós estamos passando por uma pandemia, sim, estamos passando pela Covid-19. Então, devido às questões de ficarmos muito tempo no computador, digitando, jogando o pescoço mais anteriormente, gerando uma tensão muito grande e muitas vezes nós não temos questões ergonômicas. Exatamente, você vai estar na sua casa trabalhando e você não tem uma mesa adequada, não tem uma cadeira adequada, com encosto, com suporte para os braços, fazendo que uma jornada de 6, 8 ou até mais de 10 horas na frente do computador faça com que você tenha essas alterações. E uma das alterações mais comuns que nós vamos apresentar, principalmente quando afeta coluna vertebral, são alterações que pegam as regiões dos músculos posturais, começando lá pela nossa coluna cervical, depois passando pela coluna torácica e por último afetando lá a nossa coluna lombar. Então uma ação muito prática e simples e muito eficaz que você pode executar no seu dia a dia, principalmente no trabalho, é não ficar mais do que 50 minutos sentado na mesma posição e gerando o seu trabalho. Por quê? O que acontece? Os músculos que ficam localizados lá na nossa coluna são os músculos mais profundos, que nós chamamos de musculatura eretora da coluna, que segue lá da cervical e vai ter um finalzinho lá na nossa região da bacia, ou seja, nossa região pélvica. Olha que grande gama muscular nós temos nessa região. Então, quando você fica por muitas horas numa única posição, a tendência é que essas musculaturas comecem a ficar mais tensionadas e aí elas entram em fadigas. E essa fadiga faz com que gere uma maior pressão nelas, deixando com que essa estrutura gelatinosa, que é o nosso amortecedor, mais conhecido como disco intervertebral, acabe sofrendo mais alterações, mais pressões. E se você já tem uma predisposição a alterações que envolvem coluna vertebral, principalmente a alterações no disco intervertebral, ou mais conhecido como as hérnias discais, que vai lembrar que é uma desidratação do disco, ou seja, uma diminuição da altura, que gera um pequeno rompimento dessas fibras e acaba fazendo com que a estrutura dentro do disco, chamado de núcleo pulposo, venha extravasar. E aí você começa a apresentar pequenas excitabilidades ou pequenas pressões, gerando uma alteração lá na nossa inervação que vai fazer com que ela pegue os nossos membros inferiores, membros superiores, no caso da coluna cervical, e acabamos tendo como resultado negativo dor, formigamento, limitação de movimento e, acima de tudo, bastante tensão. Então, para você não gerar todas essas questões que envolvem coluna vertebral, você está lá trabalhando 40, 50 minutos, 1 hora, procure levantar, movimenta um pouco, trabalha mobilidade cervical, trabalha movimentos respiratórios, trabalha também alongamentos, que dessa forma você vai estar fazendo com que esses músculos que te dão a postura venham a reduzir também, venham a reduzir o que? As tensões, as contraturas. E aí, novamente, depois de 50 minutos, pare por 10 minutos, faça de novo esses movimentos e assim você tem uma jornada. Vale lembrar também que é muito importante sempre buscar estar hidratado. Então sempre deixa uma garrafinha ali de 500, 600 ml ou até 1 litro mesmo e vai tomando durante a sua jornada para ajudar com que os seus discos também tenham essa hidratação. Isso é muito importante também. Já para você que está usando telefone celular e tem que trabalhar também no computador,
procure não ficar com a cabeça muito baixa para não gerar uma tensão lá na nossa base, que a gente chama base occipital, ou região da nuca, ou região nucal. Por quê? Lá na nossa coluna cervical, quando a gente tem a base da nossa cabeça, nós chamamos essa estrutura de estrutura occipital. E esses músculos da estrutura occipital, quando eles ficam muito tensionados, a tendência é com que você faça esse movimento aqui. E aí o que gera? Você gera uma pressão muito maior lá na base e começa a ter uma dor irradiada, porque existem algumas inervações que vão pegar ao longo da nossa cabeça e é muito comum você começar a apresentar uma dor bem leve na base da nuca, que começa a potencializar, vai pegando a região lateral, ou seja, a região parietal, depois região temporal e depois acaba gerando uma tensão muito grande, por incrível que pareça, lá nos músculos mastigatórios, que nós chamamos os músculos que compõem a nossa ATM, ou seja, a articulação temporomandibular. Também tem essa dica bem interessante que você pode fazer quando você começar a gerar esse desconforto, é fazer pequenos movimentos circulares usando o dedo indicador, dedo médio ou até mesmo polegar. Bem simples. Eu venho com o dedo indicador, dedo médio e faço pequenos movimentos circulares que assim você vai também ajudar a reduzir. Viu que interessante todas essas estratégias, todas essas ações, que assim você vai conseguir potencializar o seu dia a dia e vai evitar todas as alterações da coluna. E para a gente finalizar esse vídeo, vem uma última ação que provavelmente você já deve estar cansado de ouvir eu falar aqui nesse vídeo, que é justamente na hora de dormir. Então, procurar dormir de lado, sempre com o travesseirinho entre as pernas para que você não fique fazendo uma rotação do teu quadril, sempre em posição fetal com as perninhas encolhidas para aumentar o espaço articular e diminuir essa pressão em cima dos discos que, quando não cuidado, pode vir a gerar alterações maiores, como por exemplo uma hérnia de disco. E também um travesseiro que venha a preencher essa região. Com pouco travesseiro, você vai acabar fazendo uma pressão muito maior do lado que você vai estar deitado e alongando o lado contralateral, gerando também desconforto. Muito travesseiro, você faz o efeito contrário, que também vai gerar desconforto. Então procurar um travesseiro onde a sua cabeça fique alinhado com essa estrutura que nós chamamos de fúrcula esternal. E lembre-se também, quando deitar de lado, joga o ombrinho um pouquinho para frente para não gerar essa tensão, que aí no dia seguinte você vai acordar com desconforto. Travesseiro entre as pernas, dormir de lado, um travesseiro adequado para não machucar o ombro. Quando estiver trabalhando, procure sempre manter essa postura, 40, 50 minutos de trabalho, levanta, movimenta, alonga, sempre tem água presente, beba bastante água e acima de tudo, quando começar a gerar muitas tensões, muitos estresses, respira e vamos de novo para a jornada. Espero ter te ajudado nesse vídeo, espero que você faça esses exercícios. Se fizer, depois coloca lá nos comentários como é que você se sentiu e com certeza, se você tiver qualquer dúvida, por gentileza pode colocar também que eu farei o possível para poder lhe responder. Eu sou Fábio Ramos, hoje foi o Dia Mundial da Coluna e essa foi a minha arte do bem-estar. Muito obrigado, que agora eu vou trabalhar. Valeu!